Bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente nesta quinta-feira já, que o Senhor te ajude aí, te dê força, te dê ânimo nesta quinta-feira, né? Te dê saúde aí, para você vencer, né, irmãos? Vencer os problemas, vencer o mau pensamento. Eu não sei você, né? Mas eu escolho Deus, né, irmãos? Eu escolho Deus nesta madrugada, cada momento eu escolho Deus. E você, né? Será que você vai escolher beber, fumar, aí se prostituir, né? Se afastar de Deus ainda mais? Ou você também escolhe Deus aí nesta madrugada, né? Se você escolher Deus, é a melhor parte, né? É a melhor parte da tua vida, aleluia, né? Porque se Deus nos tocar, né, irmãos? Nós seremos transformados pelo poder do Senhor. Seremos pessoas melhores, né? Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver, né? Que você aí, que Deus te conceda a tua paz, né? Em nome de Jesus, amém? Vamos aqui, olha, em João capítulo 8, capítulo 8, né? Do 1 ao 10, da 1 ao 11, rapidinho aí, né? Fala sobre uma mulher adúltera, né? Quão terrível é o adultério, né, irmãos e irmãs, né? Deus abomina o adultério, né? Quem pratica o adultério se coloca, não é Deus que coloca, mas se coloca, a própria pessoa se coloca num deserto terrível, né? Ela se coloca num deserto terrível, né? Então, assim, né, irmãos, depois para sair de lá, só se humilhar muito na presença de Deus, né? Então, assim, cuidado, né? Cuidado com as suas atitudes, que você pode perder tudo, né? Deus, ele é soberano, né, irmãos? Ele pode permitir você perder tudo para que você entenda que o adultério é algo terrível diante de Deus, né? E o inimigo pode pedir a sua vida para cirandar aí e você perder tudo, né? Para que você reconheça o quão terrível você está praticando aí, né? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia ele, tentando para que tivesse de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntaram-lhe, endireitou-lhe e disse: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Aqui, olha, o caso proposto a ele pelos escribas e fariseus, que tinham como objetivo de discutir com ele e colocar em uma cilada, né, irmãos? Né? Preparar uma cilada para Jesus ali, para aquela mulher, né? Aqueles que eram apanhados em adultério eram sentenciados à morte, né, irmãos? De acordo com a lei judaica, pelo poder romano, permitia que se executasse essa sentença, né? Então, irmãos, né, o adultério aqui, a palavra de Deus diz, né, que ele continua sendo um pecado extremo,
pois é a rebelião de uma luxúria vil, né? É uma rebelião desnecessária, né, irmãos? Você ser aí, né, trair a confiança do teu cônjuge, né? Você trair o teu cônjuge, né? É algo terrível, né, irmãos? Quem já praticou sabe o quão terrível é esse ato, né? Que você entra num deserto terrível, né? Você entra numa situação, né, irmãos, de extrema escassez, né? E o próprio Deus permite que acontece isso com as pessoas para que haja temor, né? Para que haja livramento, né, irmãos? Para que haja salvação na vida desse homem e dessa mulher, para que haja arrependimento verdadeiro, né? Então, assim, né, irmãos, né, olha, não apenas contra o mandamento, mas contra a aliança com o nosso Deus. É uma rebelião contra o mandamento, mas contra o próprio Deus, né, irmãos? Misericórdia, né? Então, que o Espírito Santo, nesta madrugada, te abra os olhos, né? Para você ver o quão terrível ato você está cometendo, que é o adultério, né? Que é a prostituição, né, irmãos, né? E aqui, olha, aí Jesus, ele olha para aquela mulher, ela foi sentenciada à morte. O homem que estava adulterando também com ela, também, né, irmão? Só que ele não aparece aqui nesse texto, né? O homem também, ele também estava em adultério. A mulher foi pega em adultério, mas o homem que estava adulterando com ela também, né? Ele também era digno de morte também, né, irmãos, né? Mas aqui só fala dessa mulher, né? E continua, né, irmãos, né? Esse pecado leva a pessoa para muito longe de Deus ainda mais, né? Então, assim, é algo terrível, né, irmãos, né? É algo assim, né? Olha, e aí ele fala, né? Cristo evitou a armadilha que fizeram para ele e salvou a sua própria reputação. E ele nem aqui, olha, eles vieram com o intuito de acusá-lo, mas foram forçados a acusarem a si mesmo, né? Aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra, né, irmãos? Quantos a gente está vivendo isso no meio das igrejas, né? Quanto, né, irmãos? A pessoa está tão preocupada, está tão focada com o pecado do outro, que ela não tira a trave do seu próprio olho, né? A gente conversa com os irmãos, com as irmãs, né? Principalmente com as irmãs, né? Mas com os irmãos também. Acusa outra pessoa, condena outra pessoa, mostra o pecado da outra pessoa, o erro, a falha, né, irmãos, né? Mas não vê a própria falha dela, né? Não consegue enxergar, né, irmãos? Quer tirar a trave do outro, se preocupa com o pecado do outro, mas não se conserta a si mesmo, né, diante de Deus. Aqui nesse texto aqui, né, irmãos, olha, né? Olha, a palavra de Deus diz assim, ó, se alguém entre vocês que não possui pecado dessa natureza, que algum não foi culpado por fornicação ou adultério, né? Que atire a primeira pedra. Sempre que achamos falta no próximo, devemos refletir sobre nós mesmos e sermos mais severos contra o nosso próprio pecado, né? Então, assim, né, irmãos, né? Fica a dica, orientação do Espírito Santo nesta madrugada. Seja mais severo com as suas próprias atitudes, né? Seja mais severo com você mesmo, contra o teu pecado, né, irmãos? Contra a cegueira espiritual, né? Que você quer consertar o outro, mas você mesmo se acha superior, se acha mais santo, né? E não tire a trave dos teus olhos. E não conserta você mesmo. Irmãos, na hora que Jesus vier, né, e tiver o juízo de Deus sobre a igreja, sobre cada um, né? Deus não vai falar assim, olha, Tereza, o que a outra pessoa fez para você que te machucou? Não, né, irmãos? Deus vai falar assim, Tereza, o que você fez e não se consertou? Né, irmãos? Irmãs, né? Então, assim, você tem que ser mais severo, irmãos. Cada um tem que ser mais severo com o seu próprio pecado.
Que cada um olhe para dentro de si nesta madrugada, a partir de hoje, né? E se conserte, irmãos. Quando o profeta Isaías estava ali no templo, né? Ele pregava, ele falava do amor de Deus, né, irmãos? Ele falava contra o pecado terrivelmente, né? Mas quando ele está no templo, irmãos, e Jesus sabe que ele era falho, né? Sabe que ele era humano, né? E era pecador, né? E precisava de um Salvador também. Jesus mostra uma visão estrondosa para ele e ele vê um anjo com uma brasinha acesa, né, irmãos? Aquele fogo que queimou a sarça ali quando Moisés estava no monte, né? É o mesmo fogo que acende os gravetinhos quando nós estamos no monte ali orando, né? Só que ele não queima, né, irmãos? Né? Mas essa brasinha queimou a língua de Isaías, né? Ele falava palavrão, né, irmãos? Era um homem de palavras torpes, né? E o anjo veio e com isso mostrou o próprio pecado de Elias, aonde era a fraqueza de Elias, né? A boca falava demais, a boca falava palavrão, né, irmãos? E ele entende, ele vê o quão miserável ele estava sendo, né? O quão pecador e quão terrível ele estava desagradando ao Espírito Santo de Deus, falando palavrões, né? O quanto mesmo ele sendo profeta, né, irmãos, ele cai em si e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Tem misericórdia de mim. Elias, ali na Isaías, né, estava tentando tirar a trave dos olhos dos outros, e aqui Deus mostra para ele que tinha uma trave bem grande nos olhos dele, irmãos. Estava cometendo pecado, estava desagradando a Deus, né? Estava longe, estava no altar, mas estava fora da presença de Deus. O quanto ele estava fora da presença de Deus. E quantos estão assim nesta madrugada, né, irmão? Nós temos que nos policiar, né? Será que se Jesus vier nos buscar hoje, estamos realmente preparados, né? Estamos aí prontos para subir, ou precisamos sermos perdoados, né? Precisamos ser limpos, lavados ainda com o sangue do Cordeiro, né? Aleluia, né? É isso que Deus quer mostrar para a igreja. Tire a trave do seu próprio olho, se conserte, se converta e viva, né, irmãos? Né? Se arrependa dos seus próprios pecados, irmãos e irmãs, né? Não queira consertar outra pessoa, né? Cada um vai dar conta de si. Então, assim, irmãos, que você seja mais o quê? Mais enérgico, né? Seja mais... Aí, ó, a palavra de Deus diz assim, né? Olha, seja mais, né, irmãos, né? Duro com você mesmo. E tire a trave que está nos teus olhos, né, irmãos? E peça muita misericórdia. E peça misericórdia pela tua alma. Peça misericórdia aí pela tua vida, pela tua casa, né, irmãos, né? Que você possa se arrepender em nome de Jesus. Esses acusadores se arrependeram, caíram em si, né, irmãos? E viram que tinha tantos pecados que nem aquela mulher, né? E eu quero que você entenda, irmãos, que você tem tanto pecado contra essa pessoa que você está acusando, essa pessoa que você está condenando, né? Essa pessoa que você não perdoa, né? Você também vai precisar do perdão de Deus. E para você ser perdoado também, você tem que perdoar, né, irmãos? Quem que não erra, né? Quem que não erra, né, irmãos, né? Em nome de Jesus, né? Você também precisa, né, irmãos, né? Perdoar, né? Você também precisa se aí, né, irmãos, avaliar, né? Seja mais exigente com você mesmo. Irmão, se cada um cuidar da sua vida, né? O mundo seria bem melhor também, né? É que cada um quer cuidar da vida do outro, né? Quer tirar o pecado do outro e de si mesmo, né, irmãos? É o que eu sempre falo, né? Nós temos que pregar o que vivemos ou viver o que pregamos, senão está errado, né? Você prega uma coisa e vive outra, né, irmãos? Né? Então, assim, nós temos que pregar, né, irmãos, e viver o arrependimento, né?
Nós temos que olhar para nós e falar, Senhor, né, que o Espírito Santo de Deus tire as escamas dos nossos olhos, não só hoje, mas a cada momento, né, irmãos? E ver o quão miseráveis nós somos, o quão pecadores nós somos, e o quanto nós precisamos da misericórdia do Senhor, né? O quanto nós precisamos da misericórdia do Senhor, né, irmãos, para que nós sejamos perdoados e libertos, né, e salvos pela potente mão de Deus, né? Então, que você não venha se exaltar, né, irmãos, bater no peito e achar que você não tem pecado, né? A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado mente, está mentindo para si mesmo, né? Porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então nós precisamos, né, irmãos, pedir misericórdia, pedir o perdão do Senhor a cada momento. Nós pecamos em palavras, em pensamentos, em atitudes, né? Então que nós possamos voltar o nosso coração para Deus, né? Aleluia, né, irmãos? E aonde estão aqueles teus acusadores, versículo 10, né? Aqui a palavra de Deus diz que ela provavelmente estava tremendo, como alguém que duvidava do que estava acontecendo. Cristo não tinha, né, irmãos, pecado e poderia ter atirado a primeira pedra, embora ninguém seja mais severo contra o pecado do que ele, né, irmãos? O próprio Deus é severo contra o pecado. Ele ama o pecador, né, irmãos? Mas ele não ama as nossas atitudes erradas, né? Então, assim, nós precisamos nos arrepender, né? Olha, ninguém te condenou, não, né? Cristo, né, irmãos? Ninguém condenou aquela mulher. Jesus veio para salvar o que estava perdido, né? Aleluia. Eu e você estávamos perdidos, né? Quantos estão me ouvindo estão perdidos ainda? E Deus quer te salvar, Deus não quer te condenar. Deus não se agrada da morte do ímpio, mas quer que o ímpio se converta e vive, né? Nem eu também te condeno, né? Olha, né, irmãos? Vai e não peques mais, né? Cristo a dispensou com esse aviso. A impunidade que está aí fora, né, irmãos, encoraja os malfeitores. Portanto, aqueles que são culpados, ainda que se acham maneiras de escapar da lei, precisam dobrar sua atenção para que Satanás não tome vantagem, pois quando mais justa for escapada, mais justo foi o aviso de ir e não pecar mais, né? Aleluia. Cristo diz, né? Eu não te condeno. Ele, na verdade, diz, eu te perdoo. E o Filho do Homem tinha poder na terra para perdoar pecados, né? Então, Cristo, né, irmãos? Ele fala assim, olha, nem eu te condeno. Eu te perdoo nesta madrugada, né? Que você sinta, né, irmãos, o peso do pecado, mas que você sinta a graça do perdão de Deus, aleluia, né? O pecado, né, irmãos, é algo cruel. O pecado, além de nos separar de Deus, ele machuca intensamente a nossa alma, né? É um peso muito pesado para nós carregarmos, né, irmãos? É uma acusação terrível, né? Talvez você está sobrecarregado de pecados, né? Mas o Senhor, ele fala assim, olha, nem eu te condeno, né? Vai, não peques mais, se arrependa aonde quer que você estiver, né, irmãos? Se arrependa dessas atitudes, pare de praticar o mal contra Deus, contra você mesmo, contra a tua família, porque o mal, né, como diz aqui, né, Satanás, ele vai pedir a tua vida para se andar diante de Deus, né, irmãos? E é terrível. E você não sabe a proporção que isso vai tomar na tua vida, né? Então, que você venha temer a Deus e se aproximar de Deus e abandonar o erro, né, irmãos? E se consertar, porque vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 dias aí fora praticando a coisa errada. Vale mais um dia, irmãos, é muito importante um dia na presença de Deus, porque nesse um dia você pode ser salvo e você pode ser chamado por Deus também
né? E aí, né, irmãos, né? Você vai prestar conta diante desse Deus, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, Pai, abre os olhos da tua igreja, Pai, que a tua igreja venha olhar para si mesma, ó Deus, não venha querer tirar o pecado da outra pessoa, Pai, tirar a trave dos olhos da outra pessoa, que essa pessoa sinta o toque do Senhor esta madrugada. Pai, que cada um venha se tirar a trave do seu próprio olho, venha se voltar para si. Meu Deus, venha se arrepender das tuas más atitudes, do orgulho, da avareza, Pai, do adultério, da fornicação, da mentira, Senhor. Pai, que esse mal seja repreendido, seja removido no meio da tua igreja nesta madrugada. Senhor, em nome de Jesus, liberta a mente deste homem, liberta a mente desta mulher nesta madrugada, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que toda força humana caia por terra. Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra, ó Deus. Pai, manifesta o teu poder, ó Deus, e dá vitória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém?